copta tem 84 livros. Jesus! A nossa tem 66. Meu Deus! A nossa é cheia de halo bíblico. Quando você olha a copta, cara, 99% dos halos somem. Começa a entender, né? Cara, você começa a entender o livro de Adão e Eva, Jubileu, Gerazar, ok? Patriarca. Cara, patriarca, o tempo inteiro os patriarcas estão falando. Você sabe quem são os patriarcas? Você sabe que Jacó teve 12 filhos? Você sabe que Jacó é filho de Isaac? Tu sabe que Isaac é filho de Abraão? Você sabe que Abrão vem da descendência semita? Vou te perguntar uma coisa importante. O que você sabe? Eu vou dizer algo que você vai amar. Você é um chupador de pirulito na esquina. Lembra? Né? Memória de infância, pirulito. Tem que botar pirulito aqui também. Jujuba. Botar o pirulito, o cara ia pra esquina. Lembra disso? O cara ia pra esquina, vai ficar chupando pirulito lá, na bendita da esquina. Todo mundo lá, conversando, chupando pirulito. Cara, pelo amor de Deus. Aí tu vê. Aí botaram na cabeça do cara que o que ele não tem de acesso é maldito. Então você está dizendo que a Bíblia etíope é maldita. Vai dizer lá. Diz isso lá. Com uma história superior à sua de 1000 anos. 1000 anos. Porque quando Lutero vai romper, vai 515, fala memória, um rolo desse, e os caras já tinham rompido em 536. 1000 anos de história. Ok? E o cara está dizendo que ele sabe, e detalhe, ele nem sabe que Lutero queria tirar Pedro, as cartas, tirar Judas, que é uma síntese do livro de Enoque, e tirar Tiago, e tirar os livros de Salomão. Meu Deus! Tirar Cantares, tirar Eclesiastes, tirar Provérbios. A Bíblia protestante ainda teria menos esses livros. E Lutero era venerado, né, por alguns cristãos, né? Aí o Reich também venerou ele, né? Os alemães, né? O Hitler, e usou os textos de Lutero para cometer aquela barbaridade e resolveram... Essa é uma pergunta que eu quero fazer mesmo. Vai lá, pergunta aí, pergunta que isso é bom. Não, a pergunta é exatamente essa. Por que Hitler fez a barbaridade que fez com o povo judeu? Porque eles passaram por uma epigenética, um laboratório epigenético, quando saíram do Egito, na travessia para entrar em Canaã. Eles foram submetidos a um tratamento por Deus, fazendo uso daquela água do galho, águas amargas, ácidas, transformada em água doce. Primeiro milagre naquela passagem dali. Na sequência, né, eles são levados a fazer uso, né, do maná que vem do céu, carboidrato que caía no horário do orvalho com ozônio, que caía na terra, na areia do deserto, rico em silício. Aquela comida, ela era para tratar de neuroinflamação. Ozônio e silício. Cara, só a misericórdia. E aí, eles tinham um reator de íons negativo ligado durante o dia à nuvem. E um reator de infravermelho longo à noite. Quando eles dormiam, eles faziam tratamento. Eles ainda tiveram uma experiência incrível. Eles foram vacinados no deserto. Você sabia disso? As cobras. Neurotoxinas. Pá! Mordia os caras. Ok? O veneno entrava. E aí, orientado por Deus, Moisés faz o quê? Bota uma barra de cobre com uma cobra nela. Um bastão de cobre. Frequência. Cura por frequência. Eles olhavam para a cobra e ficavam curados. Meu Deus! Interessante. Os sobreviventes tinham agora, na genética deles, uma ação epigenética de neurotoxinas. Robustez bioquímica. Depois, os caras ainda recebem as proteínas. As perdizes.
para ganhar tônus muscular. Depois eles bebem de novo a bendita da água, né? Houve a água da rocha, né? Água alcalina, né? Para poder curar a microbiota. De novo, depois água alcalina na rocha para poder selar a microbiota. Mudou a microbiota, mudou o sistema intestino cerebral. Resultado, o cérebro deles trabalha da direita para a esquerda. O nosso trabalha da esquerda para a direita. Alex, o que isso significa? 60% dos Nobels, 2/3 da riqueza global. E aí Hitler pega os caras porque ele queria fazer a raça ariana. Momento em curso hoje, na Holanda sendo discutido, a inseminação sem óvulo, sem espermatozoide, com célula-tronco, do filho do Ivo e do Adão, e da Maria e da Madalena, ou só da Maria e só do Ivo. Meu Deus! Está sendo discutido agora isso, lá no parlamento holandês. A autorização de uma produção de humanos produzidos sinteticamente. Mas por que Holanda? Porque a bendita da Holanda, no período da Segunda Grande Guerra, ela cedeu espaço ao nazismo e os nazistas agiram como gafanhotos e comeram tudo. As mulheres grávidas ficaram com fome, desnutrição. Resultado, nós temos várias anomalias genéticas que foram sendo produzidas por processo de desnutrição na Holanda. Inclusive, a Holanda, tem 3 anos, autorizou que os médicos pratiquem eutanásia nos seus clientes, quando eles entenderem que não é mais interessante a permanência daquele indivíduo na sociedade. Você sabia disso? Não. Está em curso na Holanda. E é os médicos que decidem, não mais o indivíduo, não mais a família. Tu tá indo para a Holanda? Você vai para a Holanda? Você tá vendo? É melhor ir para a Olambra. A Olambra é mais segura. Mas do nada, mais só segura. Não é você do vai nada. fazer uma... Você pode chegar lá com algum tipo de anomalia que ele entenda que é a hora de desligar você do planeta. Com qualquer patologia que eu chego, ele pode analisar. Dependendo do grau que ele entender de que você virou um problema para a sociedade. Você tem que lembrar que quem escreveu isso foi Platão, na República. Ele já preconizava ali uma raça diferenciada na República e ele falava de eliminar todo o custo social. Compreendeu? Então, Platão é contrário a todo nível de assistência. Ok? Platão. Ok. Uhum. Quando Hitler assume, ele vem caracterizadamente com um pensamento platônico, porque ele quer uma raça pura. Pura, sim. Essa raça pura, ela foi protagonizada no deserto pelos hebreus. Deus pegou a turma de Abrão e ele curou todas as feridas do Egito e preparou aquela turma de 40 para baixo para eles poderem entrar e tomarem Canaã, eliminando a turma de 41 para cima. Meu Deus! Tirando Josué e Caleb, todo mundo morreu. Morreu, ok? E uma geração foi sendo forjada onde? No deserto. Dentro de um processo epigenético. Eu descobri isso não tem 3 meses, cara. Só Deus. Porque eu venho estudando um monte de coisa sobre epigenética, não sei o que, bababá. E eu falei, cara, e o hebreu? Porque isso sempre ficou na minha cabeça, cara. Por que esses caras são tão diferentes?
como é que eles sobreviveram a Sim. tanta coisa, por que que eles conseguem ter tanto desempenho e por que que eles têm uma robustez e uma capacidade de recuperação. Nós vimos aí a guerra do Irã, tudo que eles sofreram, e os caras, em 24 horas, os caras já estão de boa de novo, como se fossem crianças, ok? De 2, 3, 4 aninhos, que caiu, ralou, chorou, beijou no roxinho, já está pronto de novo para tocar a vida. E aí Jesus diz, ó, vocês têm que ser como crianças. O que que a criança tem de 0 a 7 que eu não tenho? Neurônios a mais. Descarte neuronal começa aos 7 anos de idade. De 7 anos. 7, 14, 21, 28, 35. Eu já estou na minha 9ª poda neuronal. A minha neta de 3, a outra lá que vai fazer 5, elas têm mais neurônio do que eu. Mas o estilo de vida que a gente vive hoje, ele diminui essa poda neural para menos tempo? Não, na realidade você está sendo levado a um estado de idiotização e de imbecilidade e de incapacidade de gerir a tua vida a ponto dos apps fazerem tudo para você. Então o app gesta a tua vida. Observa isso, né? Então você se torna um dependente digital pronto para o 6G, que vai provocar uma epigenética digital, porque o 6G ele adentra a célula humana. Artigo chinês de 2 anos e meio atrás. E o Trump, não tem 3 semanas, ele falou disso, que o 6G vai atravessar a parede. E aí eu tive que rir. Que parede? Se as ondas de rádio já entram na parede. Se o 3G passa pela parede, se o 4G passa pela parede, 5G passa pela parede. Ele mandou uma mensagem cifrada para o planeta, dizendo que o 6G iria invadir as células humanas. E quem escreveu esse artigo foram os chineses há 2 anos e meio atrás. A China, inclusive, surpreendeu o mundo ano passado, assumindo que já estão operando em 10G. Nós vamos entrar em 6G e enquanto a China já muito está mais em 10G. avançada. Ela já está em 10G. E quando a gente olha para a China, a gente parte do princípio que a China era um país agrícola. Não é isso? Na década de 40, sim ou não? 40. Lembra disso? Ok. Isso é uma história inverídica. A China nunca foi um país agrícola. A China, na Idade Média, ela já era superior à Europa. Era superior às Américas, que nem existiam no conceito que nós temos hoje. Nós éramos, inicialmente, né, uma terra de pessoas não civilizadas. Lembra disso? Lembra disso? Sim. Os índios? Mentira, né? Agora nós estamos descobrindo Então, mas que as sociedades eram organizadas e que os caras tinham cidades. Meu Deus! E que a Amazônia, ela tinha estrada. Jesus, a Transamazônica, meu Deus! Os caras tinham estradas. E os satélites agora estão varrendo tudo. E estão identificando as pirâmides que estão na Amazônia. Sim. E os túneis que tem dentro da Amazônia. E os túneis que tem dentro de Goiás. Cara, só misericórdia. Então, mentiram para nós. Mentiram para nós. Então, a história que me foi apresentada não é com H, é com E. Sim. E essa história é aquele que venceu que contou. Você lembra que houve Sodoma e Gomorra? Deus destruiu 2 cidades. Lembra disso? Ok? Fogo do céu. Destruiu. Ok. O americano destruiu Hiroshima e Nagasaki. Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Show. Hoje nós estamos fazendo pessoas, aspas, alguma coisa, com certeza, com célula-tronco, ok? Que não usa a matriz masculina nem a matriz feminina. Não é mais necessário espermatozoide, não é mais necessário óvulo. Detalhe, se me apresentaram isso agora, isso já está acontecendo no mínimo de 2 a 3 décadas. Porque só chega a domínio público
Depois de 2, 3 décadas. Sim. Porque nós entramos em escala de produção industrial. Ok? Que não dá mais para esconder. Aí a China, não é que não dá mais para esconder, há interesse de mostrar. O celular já tinha sido usado na Segunda Guerra Mundial. Só chegou na minha mão, né, há 2 décadas atrás. Olha só. E ele evoluiu de tal sorte que hoje a interface agora vai ser neurodigital. Eles querem me convencer a chipar a minha cabeça para eu poder interagir em tempo real com o celular. Ok? Então, isso aqui mudou a vida de todos nós. Quando eu era guri, né, um pouquinho à frente, tinha o Jetson na TV. Lembra? E aí eu olhava aquilo, eu achava surreal poder falar com a pessoa, né, e ver na pessoa. O Jetson, cara. Ó, eu faço parte da integrativa, você faz parte da integrativa. O Jetson já tinha os suplementos. Os caras botavam o suplemento ali que virava comida. Substituição de comida de verdade por suplementos. Meu Deus! O Jetson. O Jetson já tinha a bendita da robô, que era a babá dos guris. Já tinha o carro voador. Meu Deus! Televisão. Ok? Então, tudo isso já tinha sido mostrado no Jetson. Quem era o editor do Jetson? É uma pergunta que eu venho me fazendo, né? Eu quero abrir uma pesquisa para saber da onde o cara tirou tudo aquilo. Porque ele anteviu o futuro, com riqueza de detalhes. E os sumérios? Desenhando celular, Wi-Fi, computador, tem moto, tem lá a questão de jet ski, ok? E no Egito, que tem avião, que tem foguete, e os hindus? Meu Deus! Quem botou aqueles desenhos lá? Aí isso caiu na minha cabeça também, não tem 3 meses. 3 meses pra cá tá explodindo na minha cabeça, cara. Só misericórdia. Porque eu tô pensando um monte de coisa que eu nunca parei para pensar. E aí eu falei, cara, eu tô com uma sociedade TDAH. Como é que eu me comunico com os caras? Desenhando. A gente tá voltando. TDAH, você tem que desenhar. E aí no desenho, ele entende. Então lá atrás, alguém resolveu desenhar. Porque ele sabia que no futuro nós estaríamos mais da metade na condição de TDAH. Então, eles